Fala meu amigo, minha amiga advogada, nesse vídeo nós falamos sobre conteúdo jurídico, mostrando 4 exemplos de áreas distintas do direito, escritórios que investiram nessa estratégia e que tiveram resultado, contato com clientes a partir de conteúdos publicados e bem posicionados no Google. Lembrando a você que este é apenas um corte do TrueMind Cash que nós gravamos semanalmente aqui, sempre com convidados do direito, falando sobre oportunidades, estratégias, marketing jurídico e, obviamente, técnicas para você prospectar mais negócios para o seu escritório. Então vamos lá, o primeiro ponto aqui, tá? Vamos falar sobre exemplos práticos e case sucesso. Eu vou mostrar para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, tá? Você vai conseguir ver na tela e vai ficar até um pouquinho mais dinâmico. E para você que apenas está ouvindo, então eu vou dar esse contexto, vou fazer esse balanço aqui, tá? Porque a gente, obviamente, dá preferência para ambos, né? Mas vai dar, de alguma forma você vai entender, vai ficar bem fácil de sacar, ok? Eu vou pegar aqui e vou fazer exemplos, vou compartilhar aqui e vou contando para vocês. O primeiro exemplo que a gente vai falar é de um típico conteúdo abrangente, como a gente costuma dizer, tá? O que é esse conteúdo abrangente? Olha só, eu vou abrir aqui no Google e vou colocar a palavra-chave que levou a este cliente, tá? Modelo de contrato PPA. A primeira posição do Google, certo? Ele é um cliente nosso, aqui da TrueMind, esse Bal Ribeiro, ok? E por que a gente fala que este é um típico conteúdo, característico conteúdo abrangente? Porque pense comigo assim, que tipo de conteúdo que você... O Google ele não faz separação por cidade, né? O Google orgânico que eu quero dizer, ele não faz separação por cidade. Então esse conteúdo, quando você está posicionado na primeira página do Google, se qualquer lugar do país que a pessoa procurar, você vai ser encontrado, certo? Então ele é abrangente. A pergunta que eu sempre faço, né, para os escritórios quando eles trazem um tema, trazem uma ideia, é assim, puxa, esse cara aqui que pesquisou desta forma, você acredita que o seu escritório, né, seria capaz de atendê-lo nível Brasil? Né? Você teria essa possibilidade? Sabe? Esse cara contrata, sabe, um escritório de outra cidade? Isso está muito relacionado, eu vou entrar no conteúdo aqui para você entender um pouquinho. Só para entender muito... qual posição que ele está no Google, boa pergunta. Qual que é a chamada? Na quarta posição, tá? Quinta posição, modelos de contrato, modelos de negócio para geração distribuída, tá? A gente tá falando de energia. PPA é contratos de energia, de venda de energia. Exatamente, ó. Então esse aqui é o site, né, do cliente. E aí eu vou explicando, depois você vai entender por que ele conseguiu esta posição, né? Então, e até relativamente... A primeira página, quarta posição. Depois de 8 meses, depois de 6 meses ele foi um conteúdo feito em 30 de dezembro, ele foi publicado, né? Pertinho do ano novo ali, mas foi um conteúdo que levou mais ou menos 5, 6 meses. Então ele está logo embaixo, por exemplo, de empresas que existem há muito mais tempo, mas o conteúdo é novo. Então o que tem de tráfego aqui, por exemplo? As pessoas também perguntam, né? Você que está apenas ouvindo, o que é contrato de PPA, o que é PPA solar, o que é modulação de energia, como funciona a energia solar compartilhada e por que para esse cliente fazia bastante sentido, entrando um pouquinho no conteúdo para você entender. Porque só uma pergunta, dá para considerar que ao longo do tempo vai perdendo um pouquinho da relevância e tem que fazer atualizações no texto? Ou como que é essa lógica da atualização do texto? Cara, bem legal a tua pergunta. De maneira simplificada, que depois eu vou explicar como é que um conteúdo entra na primeira posição do Google, tá? Ele perde relevância quando o principal indicador, sempre, o principal indicador é o usuário, é o quanto tempo ele permanece no conteúdo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que surgiu uma decisão recente, tá? O STF falou sobre contratos de PPA, modelos de contratos de PPA ou contratos de PPA, pura e simplesmente. O que pode acontecer? Se o teu conteúdo não está atualizado com aquela informação e o usuário procurou, por exemplo, modelo de contrato ou contrato PPA, o que é, como fazer, e essa informação não está ali dentro, teoricamente o teu conteúdo não está tão atualizado, ele perde relevância. Então o usuário, qual que é o movimento que a gente faz tradicionalmente? A gente sai do conteúdo e vai para outro. E aí o que o Google leva em consideração? O tempo que ele ficou no seu, o tempo que ele ficou no outro. Se de repente tem um conteúdo lá 10ª posição e está todo mundo ficando 10 minutos naquele conteúdo, o seu que está na primeira, está ficando 2 minutos, o Google subentende que o teu conteúdo não está tão relevante quanto aquele da 10ª posição. Então ele tende a subir aquele conteúdo porque o tempo do usuário importa muito. Então a experiência do usuário, que a gente sempre fala, experiência nada mais é do que o tempo. Quanto mais você consegue criar um conteúdo que prende a atenção dele, melhor. Uma dica simples, conectando com isso, porque depois a gente vai destrinchar. Olha que legal isso aqui, ó. As pessoas também perguntam, ó, o que é modulação de energia e como funciona a energia solar compartilhada. Tudo isso, já as dicas já estão aí. Né? Tá aqui. Quando eu coloquei modelo de contrato PPA, ele já puxou. O Google ele dá pra gente, né? O Google é uma mãe. E quanto mais eu clico aqui, mais ele vai mostrar, né, outras sugestões. Então, ó, como a energia solar gerada em uma residência pode ser compartilhada. Tudo está relacionado. Então, o que o cliente trouxe para a gente? Falou, cara, eu trabalho com energia.
tá? Um dos meus negócios, das minhas frentes, dos meus focos aqui, são empresas de energia, né, renováveis, energias que possam ser compartilhadas, que eu possa voltar para a rede de maneira simplificada e ganhar dinheiro, fazer grana a partir disso. Esse é meu foco de cliente. E a gente identificou que valeria a pena, em razão da autoridade do cara no assunto, da especificidade da informação, produzir um conteúdo brigando pela primeira posição. Dito e feito, esse cliente teve um resultado, a gente não vai abrir números aqui, mas ele contou pra gente que fechou negócios com clientes de outras cidades. Então, mas é engraçado que pensar a gente como usuário do Google, assim, quando você tem um conteúdo com a mesma chamada, se não for de nenhuma marca muito conhecida, mas as duas marcas vamos considerar desconhecidas, mas com a mesma chamada. Um de 2019 e outro de 2020. Perfeito. Qual que normalmente você entra, né? Você vai, é inerente, assim, mesmo que seja um conteúdo perene, assim, que não tem atualização anualmente. Você vai entrar no mais novo porque você acha que está com informações mais atuais ali, né? É isso então, aí. Talvez mesmo não mudando o conteúdo, você atualizar ele anualmente, como que você sugere fazer essa atualização do texto para que se torne ainda novo, mesmo o conteúdo que é perene? Cara, é uma boa pergunta. Você tem que atualizar o conteúdo, você vai monitorando ele. Por exemplo, nós temos aqui a primeira posição, marketing jurídico. A gente vai monitorando o conteúdo. Não adianta ficar mexendo o tempo todo se você não tem uma informação útil, uma informação relevante. Acho que esse é um indicador. Assim. Se você tem uma informação nova, relevante, aí você deve colocar no conteúdo. Geralmente a gente distribui o que é informação relevante de duas formas. Primeiro é o algoritmo. O algoritmo é o que as pessoas estão procurando, certo? O que as pessoas estão pesquisando ativamente nas ferramentas. Considere principalmente Google e YouTube. E o segundo é a informação que não estão procurando. Já lembra aquela frase que acho que até o Saldanha fala isso? O Saldanha não, é o Rafael Peçanha, lá da Rock Content. Ele fala, cara, o segredo não está no que as pessoas estão procurando, mas naquilo que elas querem encontrar. Então, qual que é o segredo aqui? Por exemplo, modelo de contrato PPA. Tem uma pessoa que procurou, perguntou no Google como a energia solar gerada em uma residência pode ser compartilhada. Às vezes, pensa assim, o cara que está procurando modelo de contrato PPA, será que ele já sabe disso? Provavelmente sim, ele está mais avançado. Mas pense no que ele está buscando encontrar. Será que ele quer um modelo de contrato pronto, né, para um negócio grande, para um negócio pequeno? Será que ele quer uma segurança jurídica? O que ele quer? Né? Isso é um pouco da estratégica, de pensar... Faça outros conteúdos que sejam correlatos. Né? Exatamente. Se você mudar, por exemplo, uma vírgula ali e falar atualização 2021, o Google pode punir ou não vai ter relevância nenhuma essa mudança? Não vai mudar muita coisa, principalmente se não tiver tráfego, a gente chama de autocomplete isso. Quando você bota aqui na forma de pesquisa, no Google ele mostra, assim, tipo, se eu botar modelo de contrato PPA, né, e der um espaço, ele vai mostrar algumas coisas, certo? Aqui ele está mostrando até pouco porque não é uma forma de pesquisa que tem tanto tráfego assim. Mas quando geralmente a gente mostra, quando tem um volume de tráfego expressivo, ele vai abrir outras possibilidades. Então ele vai abrir tipo exemplos, ele vai induzir. Só um modelo de contrato ali vai ter vários. Provavelmente vai aparecer várias coisas, porque não está carregando até com tanta rapidez aqui, mas ele vai aparecer várias possibilidades. Modelo de contrato de quê? De aluguel? De compra? De locação? Do que você quer saber? Divórcio, normalmente o pessoal quer saber. Divórcio, exatamente. Então tem bastante coisa. Mas para a gente não ficar tanto tempo neste tema especificamente, eu vou mostrar agora o segundo conteúdo, que acho que é bem legal. E esse tem uma característica de local, né? Por quê? Olha a palavra-chave, é Valor Venal Imóvel São Paulo. Então esse é o tipo de conteúdo que a gente gosta bastante, porque quando você bota valor venal, esse caso aqui responde um pouquinho do que a gente falou anteriormente. Valor venal, Curitiba, sabe, São Paulo, Prefeitura, Londrina, IPTU. Então é um típico conteúdo que, eu acho interessante essa questão do valor venal, para mim já gerou negócio, já surgiu cliente aqui no meu escritório, exemplo, tá? Em razão disso. Ele pode vir a levar um bom negócio. É o típico, a forma de pesquisa que você consegue utilizar a palavra-chave a seu favor, tá? Esse valor venal imóvel São Paulo, por exemplo, olha que interessante. O cliente que a gente conseguiu posicionar é o cliente, vamos pegar aqui o nome dele, Lordelo Lopes, tá? Então ele fala aqui sobre a institucionalidade, né, do valor venal de referência no ITCMD. Inconstitucionalidade. Isso, cara, é um conteúdo super legal, não é um conteúdo tão denso, né? E aí, novamente, a lógica, né? Então, o que é valor venal? Então, o conteúdo é bem denso no sentido de muitas respostas estão dentro do conteúdo para que ele ganhe esse posicionamento. Depois a gente vai abordar um pouquinho isso, tá? Então, o que é o valor venal? O que é ITCMD? Então, tá vendo que ele já está cruzando o valor venal com o ITCMD, né? Aí ele fala sobre a inconstitucionalidade, né, do valor venal de referência no ITCMD. Então, em várias situações, como fazer o cálculo. Então, é um conteúdo bastante amplo e por isso que ele conquista uma posição. Novamente, se você voltar lá no Google, quando eu botei valor venal imóvel São Paulo, o que as pessoas estão procurando? Como saber valor venal do imóvel São Paulo? Como consultar? Como emitir certidão de valor venal? Como calcular o valor venal? Mas nesse caso, se o cara fizesse um conteúdo só falando de valor venal, entrou no conteúdo, consulta aqui valor venal, uma coisa bem mais superficial, mesmo que seja respondendo o que a pessoa está procurando ali.
teria menos relevância? Porque esse Menos conteúdo é mais relevância, denso, claro. é maior, Sim. tem mais respostas, ele vai ter mais relevância? Na prática, bem legal a tua pergunta. Na prática, na dúvida, sempre o conteúdo grande tende a ter mais relevância. Raramente os conteúdos menores têm mais relevância. Qual que é a lógica que a gente utiliza? Bem simples. A gente coloca valor menor imóvel São Paulo e a gente olha as primeiras posições. Então esse cara, por exemplo, aqui, né, a gente está disputando com .gov.br. Inclusive é interessante, né, porque depois do .gov, que é muito difícil conseguir, porque eles têm muita autoridade, vem Migalhas, então baita referência, né? Disputar com Migalhas é bastante complicado. Certidão na Mão, que deve ser um site que fala bastante sobre imóveis. Depois vem Santana, que aí é o .gov, ó, Santana de Parnaíba, né? Uma cidade de São Paulo. E depois vem a gente. Cara, dá pra dizer que é o primeiro advogado que aparece no Google Perfeitamente. Então você vê a relevância disso. Aí quando você está no conteúdo, mas por que conseguimos essa posição? Justamente pela abordagem mais completa no conteúdo, que faz o que essa abordagem? Primeiro, o Google olha e fala, pô, que conteúdo completo, conteúdo legal. Segundo, ele olha o tempo que o cara permanece no conteúdo, essa experiência. Né? Então a gente usa títulos, o cara lê uma coisa, daqui a pouco sabe aquele conteúdo que você está lendo e ele vai te convidando para ler outras coisas, você não consegue sair dele? Sim. Ou por tópicos. Essa é a estratégia. Mas é engraçado até porque quando você bate o olho no tema, a inconstitucionalidade do valor venal da referência do TCMD. É tipo assim, quando você está no Google, assim, sei lá, você está pesquisando restaurantes em Curitiba, hamburguerias, aí aparece um conteúdo assim, por que você deve parar de comer carne hoje? Tipo, você meio que te chama atenção, assim, porque não é exatamente o que ela procurou, mas é uma coisa que chama atenção de quem procurou isso, né? Isso aí, perfeitamente. Uma coisa está conectada à outra. Mas para finalizar nessa linha de raciocínio, que depois eu vou abordar, a gente entra em cada um desses conteúdos e entende uma referência, o tamanho deles. É bem simples essa lógica. Os primeiros posicionados, eles têm quanto em termos de tamanho de conteúdo? Essa é a principal lógica. Eles têm 1000 palavras, exemplo. Cara, se você fizer um conteúdo de 300 palavras, a chance, pensa bem, de você conseguir prender aquele usuário por mais tempo do que os demais, ou de você entregar mais valor, é menor. Né? Porque o cara que está na primeira posição, o Google já está dizendo para você, ó, eu estou colocando na primeira posição esse que tem 1000, esse que tem 800, esse aqui que tem 1200. Qual que é a média? 1000. Aí você vai lá e faz um conteúdo de 300 e quer brigar pela primeira posição, talvez você não esteja fazendo a leitura correta. Essa é a grande sacada, tá? Fazer a leitura de como o Google está interpretando o conteúdo mais apropriado e, naturalmente, se ele está interpretando é porque o usuário gostou daquele conteúdo. Se ele gostou, você extrai informações dele. Essa é a lógica, tá? Bacana? Boa. Cara, esse é o tipo de pesquisa que eu gosto bastante porque ela abre muitas possibilidades. Pois é. Se valor venal é um negócio interessante, se o teu escritório acha que isso pode correlacionar... Trabalha com imobiliário, né? Perfeitamente. Isso é uma dica bem bacana porque está muito relacionado à região, às cidades, né? Depois um terceiro, olha que legal isso aqui, cara. Calculadora pensão alimentícia. Esse é bem bacana. Esse aqui a gente chama de conteúdo momento, né? Aproveitando o momento. O que acontece? Vamos lá. Quando eu boto no Google calculadora pensão alimentícia, ele abre para mim as possibilidades que a gente falou agora. Isso é chamado de autocomplete. O que é esse autocomplete? É quando o Google quer não te induzir exatamente, mas ele quer facilitar a tua vida. Ele fala assim, olha, cara, estão procurando dessa forma aqui. Interessa para você? Se interessar, tá aqui, você não precisa mais continuar digitando. Então olha o que aparece para mim aqui, né? Calculadora pensão alimentícia atrasada, calculadora pensão alimentícia 2021. O que esse cara dessa pergunta? O que tem a ver o 2021? Não sei também, mas assim... Olha, foi um ano difícil, né? Não, está sendo um ano difícil. O que pode acontecer? Assim, isso é bem legal na aposentadoria. Geralmente as pessoas procuram assim, aposentadoria por idade 2021. Aí você fala assim, cara, mas não mudou para 2020. Porque a grande maioria... Cara, mas isso aí é muito do ser humano, cara. É clássico. Mas assim, você vê canal do Primo, comparando com o YouTube, que é a mesma lógica, né? Canal do Primo Rico, canal Jovens Negócios, canal a própria da Trimind. Cara, você coloca, estratégias para escritórios 2021. Como ganhar dinheiro em 2021. Isso vai ganhar muito mais relevância do que o como ganhar dinheiro em 2020, mesmo que seja o mesmo conteúdo, porque a pessoa tem a indução que mais novo está mais atualizado, ela tem mais chance de dar certo se pegar o mais novo. É tipo aquela atualização lá do por que eu leio um conteúdo 2020 e não 2019, mesmo que o 2019 seja mais interessante às vezes, né? Sim. Tem uma falsa sensação de que tá mais atualizada, né? É engraçado isso. Mas aqui, ó, no autocomplete do Google é uma oportunidade, porque ele mostra assim, cara, as pessoas estão procurando 2021. E outra coisa é a pessoa não sabe se mudou alguma coisa, né? Às vezes ela quer... pode até ter saído uma informação, sabe? Ó, em razão da pandemia, o cálculo de pensão alimentícia, alguém falou, né, começou a puxar uma manada e as pessoas começam a procurar dessa forma, como acontece na aposentadoria. Tem várias possibilidades aqui, mas acho que a gente não deve se apegar tanto ao conceito, mas sim a lógica, né, a prática. O Google mostrou aqui, gente, está procurando. Se o Google falou, tá falado. Estão procurando com 2021. Quem somos nós para discordar dele? Então a gente foi lá e espertamente usou esse termo, 2021. O que acontece? Aqui tem uma dica interessante.
como a gente usou bem específico e o Google está induzindo, as pessoas que procuraram em 2021, olha que louco, o Google teoricamente, tá? Porque o algoritmo ele faz um cálculo, ele tende a dar mais relevância para quem colocou 2021 no título do conteúdo. E não para quem está só a calculadora pensão alimentícia, porque ele entende que são pessoas buscando informação diferente. Um está buscando uma informação mais atualizada que o outro, ok? Uhum. Então, calculadora pensão alimentícia 2021. E aí o nosso cliente aparece, ó lá, primeira posição orgânica. Tá? Então, Rapaz. é um autocomplete que funcionou bastante. Inclusive, ele está tendo bastante acesso em razão desse conteúdo. Novamente, se você entrar dentro do conteúdo, você vai perceber assim, cara, vocês só falam de cálculo. Bem pelo contrário, o conteúdo é denso, o conteúdo é grande. Então, ó, como calcular? Ele começa falando isso, né? Daí já começa, ó, relacionamentos envolve uma série de questões, então vai dando um contexto. Quem tem direito à pensão alimentícia em 2021? Ah, novamente, pô, quem tem 2021 não tem 2020? Nada a ver, mas está dando contexto dentro dessa questão do 2021, tá? Então, como fazer o cálculo de pensão alimentícia em 2021? Tudo está relacionado, porque a gente usou o 2021 como condicional, né? Vamos pegar este público, não vamos buscar aquele público que está fazendo apenas como calcular pensão alimentícia. E isso fez com que o Google desse mais relevância para o conteúdo. Existe valor mínimo, daí uma pancada de conteúdo, né? Como a pandemia do coronavírus afetou a pensão alimentícia. Então você vai dando um contexto. Olha o tamanho do conteúdo, né? Um conteúdo de mais de 1000 palavras. Por isso que ele consegue se posicionar, né? E lá no final tem até um comentário. Ó. Meu pai recebe 2.400 e ele tem 3 filhos. Quanto de pensão, né, ele tem que pagar? Sabe? Então as pessoas procuram de fato, certo? Então isso é um tipo de conteúdo que a gente aproveita o gancho da palavra 2021. Muito bueno. Agora vamos para o último aqui que a gente separou, que é o síndrome do túnel do carpo. Cara, esse aqui é bem interessante também. Mais um conteúdo, né, que a gente foi... Síndrome do túnel do carpo. Que olha isso, o que acontece. Guilherme? Olha o autocomplete. Se liga no autocomplete. Ó. Síndrome do túnel do carpo. Doença degenerativa, ou seja, a pessoa que está tentando entender, provavelmente, né? Conceito. Aposenta. Então o cara foi lá, síndrome do túnel do Já carpo. sei o que é. E aí tem uma sacadinha aqui, cara. O Google, você acha que o Google coloca nesta ordem aqui à toa? Ou você acha que ele coloca porque, teoricamente, né, segue uma linha de tempo, assim, Não, linear? acho que é para zoar com as agências, Então, certeza. assim, ó, aí, afeta a coluna? Tem estabilidade? Então, ó, tem estabilidade, considera doença ocupacional e aposenta, todos eles estão de alguma forma relacionados. E é interessante, porque o primeiro ali, doença degenerativa, ele é mais um topo de funil, assim, né? Certo. Que é a pessoa que quer saber um pouco sobre o que é, né? O que significa, e provavelmente se é for maior. a pessoa, você pode usar este termo para atraí-la e aí dizer para ela coisa que ela não sabe. Você tem um direito por causa Conectando disso. sobre aquilo. Às vezes a pessoa fala assim, pô, se é uma doença degenerativa, o que eu tenho de direito? Você sabe o que é essa Tá síndrome? Eu não sei. Cara, salvo engano, até vamos colocar aqui dentro do conteúdo e a gente já dá uma olhada aqui para não falar besteira. Mas ó, esse cliente nosso aqui, por exemplo, ó, ele aparece... ele tá aqui, ó. Ele aparece logo depois Quarta posição. do Jornal Contábil, que é um baita, e depois tem um Já site aqui do ponto de TRF4 ali. TRF4, exatamente. Então, olha lá. Esse é um conteúdo bem antigo, inclusive um conteúdo que foge bastante ao padrão, porque não é um conteúdo tão grande assim, tá? E é um conteúdo que a gente conseguiu. Eu acho, ó, até pela imagem aqui, que o síndrome do túnel do carpo está relacionado muito àquela questão de você... excesso de digitação, tal, como é que chama isso? Né? Força repetitiva. Isso, assim. é como se fosse isso. Ó. É uma neuropatia resultante da compressão do nervo mediano do canal do carpo. Ah, agora sim. Agora ficou fácil. Não, hein? perfeito. Se localiza Matou. entre a mão e o antebraço. Me lembra muito ler. Fazendo uma analogia, talvez a gente esteja Mão falando e uma antebraço. besteira. Tipo aquelas dorzinhas, assim. Ó, ela provoca Tomara- uma dormência e formigamento na mão e no A gente braço. tá falando pra advogado, não pra médico, né? Perfeito. Então tá Devido tranquilo. a esse nervo comprimido no punho, certo? Então, 4 áreas completamente diferentes, super legais, né? A gente foi aqui praticamente de energia, né? Que você se E você conecta percebeu muito que você não com o precisa nem ser empresarial. especialista no assunto pra conseguir boas posições. É só fazer um bom Exatamente. conteúdo. É um bom conteúdo, mas uma estrutura. Depois a gente vai mostrar como a gente estrutura isso, né? Todos os clientes que estão na primeira posição. E aí tem 2 comentários adicionais que eu acho que vale a pena, né? Que a pergunta que a gente geralmente se faz é o que eu ganho produzindo conteúdo e aparecendo na primeira página do Google, né? Uma coisa que é importante, que a gente sempre fala, cara, primeiro você reforça o teu branding muito forte, né? Porque pensa assim, se você está começando, você já tem cliente, bacana, você pode usar aquele cliente, o cara acessa seu site, você mostra posicionamento, ok? Vou supor aqui o exemplo, né, do Bal Ribeiro aqui, que é um cliente que já atuava neste mercado de energia. Então o conteúdo reforça o posicionamento dele. Agora, se você por acaso está começando a fazer um trabalho e fala, cara, eu vou me posicionar nesse assunto, e você pode não ter cliente, essa sensação, pelo fato de você já ter conteúdo no seu site, passa uma sensação de autoridade. O cara não precisa saber que você não tem nenhum cliente. O fato de você estar falando bastante sobre aquilo passa a sensação, aquilo que a gente fala, teoricamente, é sobre aquilo que a gente entende. Então a sensação de autoridade, o conteúdo ajuda e muito. Então você não precisa ter um posicionamento para depois criar conteúdo.
você cria o conteúdo para criar o seu posicionamento, né? Uma coisa está conectada com a outra. É tipo fazer palestra de graça, assim, né? A OAB vai criar um simpósio ali, você se oferece para dar uma palestra de graça. Para quem está na tua audiência ali, você é uma autoridade no assunto mesmo que você tenha estudado no dia anterior. Exatamente. Depois a gente vai falar um pouquinho, né? Nem vou entrar aqui muito na questão da publicidade da OAB ativa e passiva, mas é uma das possibilidades que você tem hoje, né? De você pegar esse conteúdo. E aí, eu vou pegar esse conteúdo, vou botar no Google, mas eu também vou distribuir ele. Então você pode impulsionar, que é a publicidade ativa, né? Acabei falando já um pouquinho que a OAB liberou, que a OAB oficializou agora desse novo provimento, certo? Então você pode pegar um conteúdo e publicar ele, impulsionar. Passiva, né? Isso. Ativa, você ativamente. Ativa, por isso publicidade ativa. Não, mas está liberada a passiva. Não, tá liberado as duas. Qual que era aquele que não estava liberado? Que era outro nome? É um que eles inventaram? Não, esses dois nomes estão, talvez esteja confundindo alguma coisa, mas tá bem claro assim, no provimento. A diferença entre publicidade ativa e passiva. Ativa é o impulsionamento. O que não está liberado, que continua não liberado, é a mercantilização ou por você publicar um conteúdo que não seja orientativo. Como aqui a gente está dentro do orientativo sempre, é uma questão de você produzir um conteúdo e espalhar ele pagando para o Google, para as ferramentas. Agora, se você gostou desse corte, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo. Vou deixar o link para você aqui ter acesso. E principalmente vou te convidar, esse é o momento de você se inscrever no canal, deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta ou a sua crítica. Se nós falamos alguma coisa aqui que não agradou, alguma observação. E principalmente 2 conteúdos que estão fazendo bastante sucesso por aqui. Um deles nós falamos sobre Growth Marketing Jurídico, que são estratégias pouco conhecidas, estratégias diferentes das tradicionais, impulsionamento, daquilo que geralmente os advogados estão fazendo. E o segundo, que é Instagram para advogados. Afinal, como bombar o Instagram? O que faz a diferença nas suas publicações? Espero que você goste desses vídeos. Depois, obviamente, deixe o seu comentário, nos diga se fez sentido para você. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!